Gols, assistências, dribles e conquistas. Mas, antes de conquistar os gramados, meninas que sonham com futebol enfrentam obstáculos fora das quatro linhas. Estrutura precária, falta de visibilidade e um investimento escasso continuam no futebol feminino de base no Brasil. A falta de informações básicas sobre as categorias é um dos primeiros obstáculos. Apesar do crescimento da modalidade nos últimos anos, as bases ainda sofrem com a falta de atenção e apoio institucional, como aborda a comentarista da TNT Sports, Giovanna Kiel. Na base, esquece. Na base, você não consegue diferenciar. E algo que é muito interessante e triste também é que eu já conversei com uma pessoa que faz parte do departamento de um clube do feminino. E ela me falou que existe uma ruptura gigantesca entre quem coordena o feminino, quem coordena o masculino e quem coordena a base do feminino. Então, assim, é tudo muito bagunçado e a base no feminino é meio que tratada como algo obrigatório, sabe? Ah, a gente tem que ter ali para falar que a gente tem. Enquanto o futebol masculino possui competições nacionais desde as categorias mais jovens, o feminino caminha a passos lentos. Apenas em 2019, a CBF passou a exigir que clubes da Série A tivessem times femininos, o que incentivou algumas iniciativas de base, mas a lacuna de décadas ainda cobra seu preço. De acordo com o Diagnóstico de Futebol Feminino do Brasil, de agosto de 2023, apenas 19,2% das atletas possuem vínculo profissional, enquanto 4,9% têm contrato de trabalho temporário e 1,2% contrato de formação. Outro fator importante é que 47,9% das jogadoras não recebem qualquer valor a título de salário ou ajuda de custo. Visibilidade também é investimento. E quando o assunto é cobertura midiática, o futebol feminino de base ainda não atrai os holofotes que merece. Eu acho que muita falta de oportunidade que a gente tem. Poucos campeonatos, pouca visibilidade, pouco patrocinador e pouco interesse que tem em patrocinar alguma base feminina, poucos campeonatos, porque a gente vê que no futebol masculino a gente tem muitas oportunidades, mas acaba muito pro feminino. Muitas vezes também lugares para treinar, e entre outras coisas a gente sente falta, que no masculino é muito fácil e no feminino não tem, que é muito essa falta de visibilidade, assim. Você não pode escolher transmitir futebol feminino pensando que você vai estourar na audiência. Isso é muito complicado. Mas você tem que pensar que é algo que a gente vai construindo, assim como foi construído na Inglaterra. Na Inglaterra, a gente, no final de semana passado, transmitiu o jogo entre Arsenal e Lyon, semifinal da Liga dos Campeões Feminina, e foram 41 mil pessoas no Emirates para assistir o jogo. Então, aos poucos, a gente tem que entender que a modalidade vai evoluindo, mas para isso a gente precisa dar espaço ao futebol feminino. Então, imagina, se o futebol profissional feminino já não tem muito carinho na cobertura no geral, imagina só o futebol de base, que é algo também que está muito cru ainda. A gente ainda vê muito no futebol feminino a discrepância que é em relação ao masculino. E aí eu não estou falando que as meninas têm que ganhar o mesmo que os meninos, nada disso. Mas eu já fiz um jogo se eu não estou enganado, foi Pinda contra Santos, do Paulistão Feminino, que o Pinda tinha duas ou três jogadoras do banco de reservas porque não tinha dinheiro para contratar um ônibus e teve que contratar uma van e só cabia um determinado número de pessoas na van. Então, eles só puderam levar um time fechado e duas reservas, ou três, que realmente eu não lembro se eram duas ou três. Então, é algo realmente muito complicado e a base é extremamente fundamental. A gente sabe como a base é fundamental para que o futebol seja bem desenvolvido e evoluído no Brasil. Em meio às dificuldades surgem resistências, muitas vezes dentro do próprio ambiente familiar das meninas que sonham se tornarem atletas profissionais, como exemplifica Maria Luísa. Eu acho que a maior dificuldade foi no começo a família a apoiar. Meus pais sempre muito, mas eu tenho uma avó que, assim, no começo, quando eu falei que eu queria ser jogadora mesmo, ela não gostou muito, assim, da ideia, achou que não levou muito a sério, né, achou que não era uma boa ideia, assim, eu jogar futebol, mas com o tempo, quando eu mostrei que eu realmente queria isso, eu acho que ela entendeu e foi mais tranquilo, mas eu acho que quando as pessoas ao redor, no começo, né, que elas acham que é uma brincadeira, que você não está levando a sério isso, e depois que você realmente mostra, vai mais assim,
elas levam mais a sério, mas eu acho que enfrentar a dificuldade foi só isso. No começo, o apoio, assim, que não foi muito, mas que agora eu sinto esse apoio. Entendeu? O futebol feminino de base pulsa, mesmo entre barreiras. E é nesse compasso de luta e paixão que meninas seguem firmes em busca de um futuro onde o talento fale mais alto do que o preconceito.